como que um erro inocente no Next.js pode fazer o tamanho do bundle do seu sistema, do seu app, aumentar ou explodir em 2 megas? A gente vai entender aqui como que isso pode acontecer e também como que a gente pode evitar, tá? Esse problema eu resolvi em um sistema real, né? Então, nessa semana, então, quis trazer aqui um pouquinho dessa experiência para vocês e de alguns detalhes técnicos do porquê que isso aconteceu. É bastante interessante, tá? Então, muitas vezes a gente não se atenta tanto porque a gente tem uma clara separação do código, mas eu vou mostrar para vocês que às vezes nem é tão claro assim e a gente pode ter um problema. Seguinte, primeira coisa, o que é o bundle, né? Então, o bundle, eles são pequenos arquivos, entre aspas, mas são JavaScripts e CSS, tudo que você consegue fazer de asset ali, que a tua aplicação usa, tá? E aí o que acontece? Durante o processo de build da aplicação, o Next vai lá, vai tentar organizar esses arquivos, tirar o que você não usa, principalmente para o front-end, então ele tira o que você não usa de uma maneira... tenta, né, de uma maneira ótima, tirar o que você não usa, para que fique mais leve o seu, principalmente o bundle que vai para o cliente, né? Caso contrário, você vai estar carregando coisa que você não precisa no cliente. Esse processo, ele é conhecido como tree shaking. O que é tree shaking, tá? A maneira mais fácil que eu acho de saber o que é tree shaking é o seguinte, é a gente conseguir olhar para uma árvore, né? Então imagine uma árvore cheia de frutos. Se a gente quer saber quais frutos estão podres ou a gente não vai consumir, teoricamente, se a gente balançasse a árvore, esses frutos que já estão mais maduros cairiam, né? Então, que você não vai conseguir consumir. O tree shake é mais ou menos isso, tá? Então, a ideia é você chacoalhar o seu código e o código que não tem ligação no seu projeto, ele é removido dali, tá? Então, se você não importa, se você não usa e etc., você remove aquele código, tá? Existem maneiras de você otimizar, existem maneiras de você ajudar esse processo de tree shaking, mas de maneira geral é isso, tá? Ele fica tentando de forma otimista e ótima olhar qual código você não está utilizando e remove isso do seu bundle, tá? De maneira geral, é isso que acontece, tá? Então a mesma coisa de uma árvore, se você tiver frutos ali que não estão tão conectados, né? Então ele está mais podre, por exemplo, na que se você chacoalhar a árvore ele vai cair, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Qual que é a ideia aqui então no Next? O que aconteceu? Qual é o problema que eu estava enfrentando e por que eu gerei sem querer esse bundle a mais aí de 2 megas? No projeto que eu estava trabalhando, né? Então, inclusive a primeira versão foi eu que fiz, o bug não foi eu que introduzi, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tinha um sistema legado que trazia um arquivo de mapeamento. Eu gerei esse arquivo aqui de teste, tá? Então, só para a gente saber, pus 45 mil itens e fiz um JSON gigante só para a gente saber que ele é um arquivo de mapping. Nada de muito coisa aqui, só para a gente saber. Então, esse arquivo aqui, ele tem 2 megas cravados, ó. Então, o que acontece? O que esse mappings faz, tá? A ideia é que se você tiver um conteúdo que tem um link antigo, você conseguir trocar esse link pelo link novo. Tudo bem, né? Então, funciona super bem. Qual que é o problema? Vamos supor o seguinte, eu estou no index aqui, eu vou fazer no index mesmo, a gente poderia fazer uma página dinâmica, que está tudo bem também, então eu poderia colocar um slug aqui e fazer nessa página, funcionaria também. O único problema do slug, né, que esse peso a mais, ele seria replicado em todas as páginas, né? Então, existe esse agravante aí, tá? Então, ó, vamos limpar aqui um pouquinho o meu index e vamos construir o problema para ficar um pouco mais claro do que acontece. Ó, então o que acontece? Vamos lá. A gente tem aqui bundle size. O que acontece? Vamos supor que essa página minha aqui, deixa eu tirar o Next Image. Então, que essa página minha aqui, ela tenha... por algum motivo eu tenho que converter esses links, né? Então, eu tenho que pegar um link daqui do Mappings e converter ele. Geralmente, o que a gente faz, né? A gente faz get server side props server side props.
Então, o que a gente faz de maneira geral? A gente tem essa função que retorna props, que retorna alguma coisa. Então, um conteúdo, por exemplo, tá? E vamos supor que a gente tem um conteúdo aqui, que é um vetor, e a gente pode ter um type link. Quando for um link, a gente tem um slug test. O que pode acontecer é que um desses links tem um slug que bate com esse arquivo, então link 4, por exemplo. Se isso acontecer, eu tenho que... deixa eu ver aqui. A gente tem que passar o tipo dele aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou... Opa! O VS Code de vez em quando ele dá um... Vou ignorar aqui só pra gente conseguir fazer ele testar. Então é o seguinte, ó. npm run dev. Tô rodando o meu projeto. Então, ó, tenho aqui meu bundle size, Ctrl 0. Vamos olhar aqui, ó, vamos colocar o nosso content. E o seguinte, só para a gente ter uma ideia. Então, ó, a gente tem aqui o nosso link processado. Deixa eu tirar um pouco desse CSS aqui, porque ele está distorcendo bastante a tela. Ó, então o que acontece? Simplesmente eu usei o mapping para converter esse cara aqui, né? Então, aliás, não usei ainda, vou usar, né? Então o link 4 eu preciso olhar no meu mappings e converter. E aqui que está o problema. Então o que acontece? Nesse processo de tree shaking, como que o Next sabe se esse arquivo tem que ir para o cliente ou não, tá? Então, se ele vai pro cliente ali ou não. Então, é uma maneira bastante simplória, né? Mas que funciona super bem, que é a seguinte: se você usou em um método que é de servidor, ele não manda. Se você usar na página ou no componente da página, ele manda para o bundle final. Bem simplória, teoricamente bem simples. Vamos tirar esse head daqui também para deixar mais direto aqui. Simplesmente isso, né? Então, se a gente fosse pensar aqui de maneira bem rápida, essa é a forma que ele faz, tá? Beleza, até aí tranquilo. Então, o que aconteceu? No projeto que eu trabalho, aí, o que a gente fez? Isso, inclusive, esse código foi eu que fiz, né? Então, a gente fez um map. E nesse map a gente fez, se o item for link, eu vou tentar importar esse mappings aqui. E aí eu posso importar ele daqui. Tranquilo. Se mappings na posição item.slug. Então, se ele existe lá, eu vou retornar um novo item. E o meu link vai ser esse cara aqui. Ou slug, né? Sei lá. Ponto link. Algo assim. Deixa eu ver se eu fiz certo. Errei. Não errei não. Na verdade eu preciso colocar aqui new content. Deixa eu ver se está certo. Errei. Errei por causa do seguinte. Se eu não conseguir processar, eu retorno o item. Então, olha só. O que acontece? Se eu achar o slug, eu troco ele pelo link 4. Caso contrário, deixa quieto, né? Então não processo nada. Se eu analisar o bundle size agora,
eu vou ter que fazer um teste ignore aqui. Eu tô colocando teste ignore só porque a ideia é só a gente olhar o tamanho do bundle. A gente não está analisando aqui o TypeScript. Então olha só, o que vai acontecer se eu olhar o meu tamanho do meu bundle? Vai acontecer uma coisa bem interessante, ó, que não aumentou em nada. Ó. Reparem que o tamanho dos meus arquivos continua a mesma coisa. Tá? Então não mudou nada. Qual foi o problema? Tá? O problema foi o seguinte. Organizando o código, o que a gente fez? Beleza. Esse cara aqui, ele tem jeito, né, de ser um cara que a gente vai usar mais vezes. Então a gente foi lá e criou uma lib chamada maps.ts, um nome ruim aqui, export getLink é igual, a gente tem um item, e aí a gente faz o seguinte, se item.type for igual a link, e mappings valer aqui também. E aí o que a gente faz também? A gente importa o mappings lá. Vou ignorar todo mundo aqui, esses erros, só para a gente focar aqui no bundle. Ó, então o que acontece? Opa. Então o que acontece? Fiz um getLink que faz essa checagem toda para mim. Né? Então eu estou afastando esse cara um pouquinho do meu código. E aí, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente dar um return getLink item. Até o momento, beleza, eu consigo rodar novamente. A gente vai perceber aqui que a gente não introduziu nenhum bug. Ó, continua funcionando. O que aconteceu? No futuro, né, então, passado alguns meses, um outro cara da equipe fez o seguinte. Ele tinha um outro cenário na mesma página, que era um conteúdo 2, porém ele não fez esse mapeamento, tá? Então assim, ele simplesmente fez aqui um content 2, mandou esse valor para a página, e aí ele tinha o processamento que ele tinha que fazer aqui normal, então content2.map item, return pré. E aí ele precisava, eu preciso processar, eu vou processar dessa forma aqui, ó. Vamos colocar aqui um JSON stringify. O que tá dando? Faltou um key. Opa. Item.slug. Deixa eu só ignorar aqui. Mas tem um erro de código aqui, né? Espera aí. Aqui é o content 2. Beleza. Então vamos lá. E aí o que acontece? Teoricamente, o conteúdo 2 também funcionou, né? Todo mundo feliz. Mas olha só. Vou fazer o build de novo. E a gente vai perceber uma coisa aqui, né? Então, quando eu for tentar fazer o tree shaking, eu não vou conseguir fazer mais. Olha só que interessante. Na barra, eu acabei de subir o meu bundle para 297. Aqui ele está compactado, tá? Por que disso? Porque simplesmente eu usei o getLink, que era supostamente, e foi supostamente construído para ser utilizado no servidor, eu coloquei ele dentro de uma página. Então eu acabei de explodir o bundle de maneira significativa, tá? Beleza. Qual que é o detalhe? No Next, a gente não tem uma forma simples de identificar. E você pode estar pensando, beleza, porque você esqueceu mappings aí, Túlio. Vamos tentar de novo.
Lembra lá do tree shaking, né? Do tree shaking. Ele vai tentar balançar a árvore e ver o que não está conectado. Porém, getLink está conectado aqui, que está conectado aqui, que está conectado no mappings. Então ele vai continuar carregando o arquivo, tá? Beleza. O que eu tenho que fazer para resolver? Eu tenho que fazer esse processo que a gente fez antes. Eu tenho que processar ele dentro de um método do server-side. Porém, percebam que não é claro que esse cara aqui só deve ser importado no servidor, tá? No caso do Remix, tá? Que é um outro framework React, eles fizeram uma coisa que é interessante. Eles colocam um ponto server, tá? E a gente sabe que esse cara só funciona no servidor. E, obviamente, você nomeia ele aqui também como ponto server. Você sabe que ele é do servidor. No caso do Next, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não tem essa nomenclatura. A gente poderia manter essa nomenclatura por padrão, né? Mas nada vai impedir de você importar esse arquivo no front-end. Então, não tem nada de ferramental aqui que você pudesse fazer no Next, né? Nesse momento, para que você evitasse isso. Mas tem um truque aqui, tem uma tentativa da gente fazer ele explodir no build. O que acontece? Se eu usar... Então lembra do tree shaking, né? Então, se eu estiver usando alguma coisa que está conectada, eu vou colocar no bundle. E se eu tentar colocar uma coisa no bundle que explode no front-end? E aí, o que a gente pode fazer? Existe uma coisa aqui que não existe no front-end, que é o file system. Eu não consigo manipular os diretórios do usuário. Se eu colocar só fs aqui, perceba que ele está cinzinha, ele vai passar. Aliás, espero que passe, né? Vamos ver aqui. Ele vai fazer o tree shaking, não está conectado ao fs, ele vai passar tranquilo. Ó. Passou. E continua explodindo. O tamanho, né? Então o que a gente pode fazer? Export const the fs.read file sync. Vamos tentar fazer de novo? O que a gente fez? A gente está criando, lembra do tree shaking? A gente está criando uma conexão externa. Beleza. Era isso aqui que eu queria fazer. Então o que acontece? Esse cara aqui ele não vai ser utilizado para nada, mas ele vai ajudar a tua equipe a não importar um código de back-end no front-end no Next. Então olha só, ele vai falar que ele não consegue resolver FS, e é isso mesmo, essa é a ideia. Então a gente quer fazer ele explodir aqui. E aí o que a gente pode fazer? Pô, explodiu, tá? Obviamente, né, a gente precisa adicionar um comentário aqui, tipo, this file must not be imported on front-end. E aí a gente explica por que a gente fez isso daqui. E aí o que acontece? Isso vai forçar o desenvolvedor a fazer uma coisa diferente, que é voltar esse cara para item, vir aqui, fazer um map. E aí, ó, se eu passar o meu getLink pro getServerSideProps, o que vai acontecer? Agora ele consegue fazer o build, ó, e a gente reduziu o tamanho do bundle, tá? Então o que acontece? A gente não tem uma forma ainda muito bonita de evitar isso no Next, né? A não ser adicionando uma coisa que não deveria ser importada e forçar ele a explodir. A gente não tem nenhuma consequência, tá, de fazer isso daqui para o código do servidor. A gente vai aumentar um pouquinho, mas é um módulo do core, tá tudo bem. E a gente evita do map ser carregado, do mapping ser carregado, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem aqui de reduzir o tamanho do bundle se a gente está importando código que a gente não precisa, que deveria ficar só no servidor, tá? Pessoal, então, qual que é a ideia aqui, tá? A gente precisa ajudar o tree shaking a funcionar, tá? Então, a gente pode organizar esse código separando melhor o que é back-end do front-end, tá? Que é o que a gente fez ali, e usando o tree shaking a nosso favor. Então, eu crio uma conexão onde precisa, que é com o FS, para ele explodir,
e tento não criar uma conexão onde não precisa, que é o front-end, tá? Se a gente combinar isso tudo, a gente consegue evitar pelo menos esse tipo de erro, né, do bundle e arquivos que não deveriam ir simplesmente com essa estratégia. Existe uma outra coisa também, tá? Esse arquivo, se ele tiver alguma coisa sensível, você está expondo dados sensíveis, tá? Então, é uma outra forma aqui de evitar esse tipo de coisa também, tá? Então, nos chamou a atenção porque o arquivo é pesado, mas poderia ser um arquivo com dados sensíveis. Então, a estratégia é a mesma, tá? Não coloque essa referência diretamente na página, né? Então, pré-processa ela antes aqui nas props e manda as props de uma maneira um pouco mais light. Bom, pessoal, é isso, tá? Só compartilhando aqui um pouquinho como esse tipo de situação, tá? Demorou bastante tempo pra gente conseguir perceber que isso aqui acontecia. Por quê? Porque foi um fix, né, que a gente... eu desenvolvi a primeira versão, que era só isso com código do back-end. Fiz isso de forma ótima, tá? Então, na época eu lembro de ter testado o tamanho do bundle e não tinha aumentado. Porém, algumas semanas depois, um outro dev da equipe foi fazer uma manutenção e importou esse cara dentro da página e gerou esse problema todo, que a gente só descobriu alguns meses depois, né? Então, que a gente foi fazer uma auditoria nos links, nos bundles e etc, a gente descobriu esse arquivo gigante lá no meio. Então, e aí sim, eu voltei e corrigi, né? Então, no meu caso lá era um pouquinho mais complexo, porque era uma estrutura recursiva, enfim, era um pouquinho mais complicado, por isso que não era tão simples de resolver, mas é uma forma interessante aqui que a gente pode adicionar sem perceber, né? Porque você vai continuar buildando. Se você não monitora o tamanho do seu bundle, a ideia, ou o que pode acontecer é exatamente o que aconteceu com a gente lá. Do dia pra noite ele explode, ninguém percebe, você vai perceber só depois de alguns meses, e por outros motivos, né? Então, sei lá, você olha seu score no Web Vitals lá, que são aquelas métricas de como que o seu site carrega, pioraram, né? E aí você fala, pô, beleza, aconteceu alguma coisa aqui, e aí a gente foi descobrindo, foi escavando ali e descobrindo esse tipo de coisa, tá? Pessoal, então essa é a dica aqui de como evitar que o seu bundle exploda, tá, em tamanho, ou como evitar que código não deveria estar no seu bundle do front-end, vá para o front-end, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!